Olá, tudo bem? Hoje nós vamos ter aula de ciências, somente ciências, porque a gente vai fechar o módulo 1 de ciências, tá bom? Todo o conteúdo de ciências aí do módulo 1 a gente vai fechar hoje, tá? Semana que vem a gente vai ter uma semana de revisão. Então, a gente vai fazer revisão, a gente vai verificar alguns conteúdos do livro que as professoras não corrigiram. Então, durante a revisão, a gente vai passando, você vai fazer a revisão com o seu livro, a gente vai tirar, falar algumas coisas para vocês e aí a gente faz a correção do que a gente não fez, tá? Tem coisas que são respostas pessoais. O que é de resposta pessoal não tem como fazer agora, ok? E aí a gente vai verificando isso depois, tá bom? Então a gente vai ter ciências, então pega o seu caderno de ciências, pega a sua caneta marca-texto, escreve aí ciências, o solo e a agricultura e coloca páginas 221 a 234, tá bom? A gente tem no livro aí uma imagem, tá? E aí eu quero que vocês observem essa imagem e falem pra mim o que será que esse homem está fazendo aí, tá? Por que ele está mexendo na terra? Qual a importância do trabalho dele, né, para o nosso dia a dia? Ué, tia Cris, ele é importante para o nosso dia a dia? Sim, ele é importante para o nosso dia a dia, tá? E a gente já vai descobrir por quê, tá bom? Então, essas perguntas são mais ou menos essas que estão aí, ó. O que essa pessoa está fazendo no solo? Qual a importância das plantas, da atividade para as plantas, da atividade que essa pessoa está realizando? Por que é importante ele fazer isso na Terra? Qual a relação entre o solo, as plantas e os animais com o ser humano, apresentada na imagem? A gente vai ver, né? A gente já viu, tem um mapa lá na sala, tem um mapa no caderno de vocês, né? No livro, lá atrás, quem não destacou pode destacar, tá? Lá atrás, no encarte, quem não destacou, que eu tinha pedido para colocar, no caderno de ciências, de geografia, a gente tem um mapa aqui, né? Todo mundo tem lá atrás no livro, né? Quem não colocou pode colocar no caderno de geografia, tá? Esse é o mapa do Brasil. E quando a gente olha o Brasil, a gente vê que é um país extenso, tem grande área de terras, né? E que parte dela, não é todo o Brasil, é cultivada. E esse homem aí e outros homens que trabalham no campo são importantes para a gente aqui na cidade, porque eles cultivam, né? Eles cuidam da terra, plantando, né? E cultivando frutas, hortaliças, né, verduras, né, alface, a couve, verduras, legumes, né, que nós compramos no sacolão, né, no mercado e que a gente usa no nosso dia a dia. Então, o homem do campo é muito importante para a gente, tá? Os agricultores são importantes para a gente, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí também, tá bom? Vamos marcar? O solo é utilizado pelo ser humano de diferentes maneiras. É do solo, por exemplo, que obtemos muitos alimentos por meio do cultivo de plantas e da criação de animais, que era o que eu estava falando agora. Continua marcando. A agricultura é a atividade de cultivar plantas. Ela envolve várias técnicas de preparo do solo para o plantio, como a apresentada na imagem acima. Então, qual é a atividade de cultivar plantas que envolve várias técnicas para o preparo do solo para o plantio? Qual é? A agricultura, tá bom? O cultivo das plantas pode parar de marcar só esses dois primeiros parágrafos, tá bom? O cultivo das plantas é uma das principais atividades econômicas do Brasil e é praticada pelo ser humano há milhares de anos, tá? Essa imagem que está aí, né, é um registro antigo, tá? De egípcios preparando o solo para o plantio. Ou seja, como essa imagem é antiga, é a prova de que isso acontece há muito tempo, muitos anos, ok? Técnicas de cultivo no solo. Para que as plantas se desenvolvam adequadamente, o solo precisa ser fértil. Vamos marcar isso aí? Pega aí a caneta, marca texto. Para as plantas se desenvolverem adequadamente, o solo precisa ser fértil, ou seja, apresentar quantidades adequadas de ar, de água,
de nutrientes e nutrientes. Algumas técnicas ajudam a manter as condições do solo adequadas ao cultivo das plantas, como a aração, a adubação, a irrigação e a drenagem. Então vamos lá, tá? Para a planta se manter saudável, a gente precisa cuidar dela, deixando o solo preparado para que ela cresça, tá? Então vamos lá. A aração. Vamos marcar. Porque eu trouxe uma plantinha, depois eu vou mostrar para vocês. A aração, marca aí, é uma técnica que consiste em revirar o solo, abrindo espaços para facilitar a entrada de água e de gás oxigênio. Essa técnica pode ser realizada manualmente com enxada, com arado, puxado por animais como bois, cavalos ou pelo uso de máquinas como tratores. Aquela primeira imagem, ele estava revolvendo, mexendo a terra, estava arando. Sabe aquela plantinha que a mamãe deixa no jardim ou no pote que fica muito dura? Se aquela terra ficar muito seca, a água não vai penetrar direitinho para chegar na raiz. Ou seja, aquela terra precisa ser arada, mexida, revolvida, para que a água e o ar entre e a planta cresça, ok? A adubação. A adubação é uma técnica que consiste em adicionar nutrientes no solo por meio de adubos. Os adubos químicos são produzidos em indústrias e os adubos orgânicos são de origem natural, como fezes de animais e restos de vegetais. A gente tem como fazer adubo em casa quando a gente guarda a casquinha dos vegetais, né? Você guarda a casca da batata, a casca da maçã, a casca da banana. Se você for misturando na terra, aquela casca junto com a terra, ela faz com que a terra fique mais forte, tá? Vai criar ali um ambiente onde vai... Isso aí são mais detalhes, eu não vou falar agora, depois a gente pode fazer até esse experimento em casa, né? A terra vai ficar mais fértil, porque vai ter os nutrientes dos vegetais que vão estar misturados ali, tá bom? Vira um adubo. Quando a mãe quer deixar a planta mais forte, ela compra adubo e uma terra adubada, ela é bem pretinha, mais úmida, e mistura a terra da planta. E então, quando a terra é adubada, ela fica mais forte, ok? Vamos lá para a página 222. Irrigação. A irrigação é uma técnica que consiste em adicionar água ao solo de maneira controlada em quantidade suficiente para o desenvolvimento adequado das plantas. Existem diferentes tipos de irrigação. Veja 2 exemplos. A irrigação por gotejamento. São tubos que levam a água próximo à raiz das plantas, onde é liberado gotas. E a irrigação por aspersão. Jatos de água são lançados sobre as plantas simulando chuva. Quem mora em condomínio grande, que de repente no condomínio grande tem jardim, geralmente tem aquela, de tempo em tempo, tem aquela, como se fosse uma mangueirinha de água que joga a água. Ou se não tem, a pessoa que fica responsável, o jardineiro ou o servente do prédio que molha, ou na nossa casa, a gente que molha, tá bom? Mas a gente tem que ter o cuidado também de não encharcar. O que é encharcar? Encher o solo de água, porque aí também é ruim. Tudo que é demais tem que ser equilibrado. Se tiver muita água, a planta vai morrer. Se tiver pouca água, a planta também não vai sobreviver, porque ela precisa de água, ela precisa na quantidade certa, tá bom? Drenagem. Tá aqui, ó. Você acha que o excesso de água pode prejudicar o desenvolvimento das plantas? É exatamente o que eu falei, tá bom? Drenagem. Drenagem é uma técnica que consiste em retirar o excesso de água do solo. Então, drenagem é para retirar a água do solo, tá bom? Isso pode ser feito com escavações no terreno, por onde a água escorre, e pela construção de rede de canais que recolhem a água em excesso do solo. Tá bom? Aí tem como se fosse esses caninhos que vocês estão vendo, é para tirar o excesso de água do solo, e aí cai nessa valinha que tem aí, geralmente em plantações grandes, que vai ter dessa forma, tá bom? O que você pode fazer para drenar a água de um vaso com planta? Então,
Você pode ter o vaso, geralmente, da planta tem furinho embaixo. Pode ver se sua mãe tiver uma plantinha aí, vai lá ver. Embaixo tem aquele furinho. E embaixo desse furinho tem um pratinho. E quando tem dengue, a gente pede para botar areia, porque a água se acumula aí. Eu tenho uma suculenta, que eu fiz uma suculenta, e a suculenta não pode muito receber muita água. Então, o que eu fiz? Eu botei pedrinha aqui embaixo, e aí quando eu pingo a água, a terra fica úmida e a água fica aqui embaixo, tá? E aí eu molho de pouquinho em pouquinho, entendeu? Aí tem essas pedrinhas que ajudam o quê? Ao solo a respirar. Geralmente quando a planta tem pedrinha em cima, é para ajudar o solo, né, a entrar mais ar no solo, tá bom? Geralmente suculenta, plantinhas assim, ó, quem tem em casa não pode botar muita água, porque senão ela morre, tá bom? Vamos lá, página 224. Pecuária, nós falamos do solo, certo? E o solo é muito importante para o cultivo de vegetais, né, hortaliças, frutas, que são vendidas no nosso dia a dia, tá? E aí, isso para plantação. O solo também é importante para pecuária, e a gente vai ver agora um pouquinho, tá? Como o solo está relacionado à alimentação do ser humano, na situação apresentada na imagem. Ué, tem uma vaca aí, tia. Mas o que tem a ver o solo com a vaca com a alimentação? Simples. A gente não come carne, a gente não come a carne do animal, da vaca, a gente não bebe o leite da vaca, a gente não come o peitinho de frango lá, da galinha, não come os ovos da galinha. E a vaca, a galinha, o porco, ele precisa se alimentar e ele tira o alimento da onde? Do solo. Então, essa é a relação que nós temos aí, tá? E vamos marcar agora para entender o que é pecuária. Então, vamos lá. A pecuária, marca aí, é a atividade de criação de animais para diferentes fins. O que é fins? Finalidades, tá? Então, vai criar animais com objetivos diferentes. Pode ser para alimentação, pode ser para o transporte, tá? Pode ser para o uso do couro do animal, tá? Pode ser para apenas, por exemplo, o frango. Pode ser não somente para o corte, ou seja, para a gente se alimentar da carne. Pode ser para o ovo. O ovo é produzido pela galinha, certo? Então pode ser uma criação só para isso, tá? A vaca pode ser apenas para a produção de leite. Ele não vai abater, ele não vai matar a vaca para tirar a carne. Ele vai ter a criação para poder tirar o leite, para levar para a indústria, para a partir dali o leite ser esterilizado, passar por um monte de processo até chegar na caixinha bonitinha que a gente encontra no mercado, tá bom? Então vamos lá. Então, a pecuária é a atividade de criação de animais para diferentes fins. Assim como a agricultura, a pecuária também se baseia no uso do solo, que fornece alimento aos animais e o espaço para a criação, tá? No Brasil, pode continuar marcando. No Brasil, a pecuária pode envolver a criação de diferentes animais, como bovinos, que são bois e vacas, suínos, quem sabe o que é de suínos? Porcos, aves, tá? Que aí é o frango, tá? Ovinos, carneiros e ovelhas, caprinos, cabras e bodes, bufalinos, de búfalos. A criação desses animais fornece alimentos aos seres humanos, como carnes, ovos e leites, e diferentes matérias-primas, como lã, couro, utilizados na produção de roupas e calçados, por exemplo. Tá bom? Então, não é só para alimentação, é para o vestuário, é para a produção de remédio, que a abelha, ela produz o mel também, tá? O mel também tem na fabricação de xaropes, de remédios, tá bom?
A pecuária ela pode ser intensiva ou extensiva. Então vamos lá. Pecuária extensiva, os animais são criados soltos, em grandes áreas e se alimentam das pastagens que existem no local, tá? Pecuária intensiva, os animais são criados confinados, ou seja, fechados em pequenos espaços, onde recebe uma alimentação específica. Geralmente, produtores de maior porte, né, vende para outros estados, países, é a pecuária intensiva, tá? Se a gente for parar para pensar, qual é o que prejudica menos os animaizinhos? É a extensiva, porque eles não ficam confinados. O que é confinado? Confinado é preso num lugar só e que não pode sair daquele lugar e fica naquele lugar sendo alimentado através de ração. Quando o boi está lá no pasto, ele está comendo o capim, a grama, o que é da natureza dele comer. Quando ele fica confinado, ele vai comer, na maioria das vezes, alimentos que o homem vai colocar lá para ele. Tá bom? 225 nós temos atividades e eu quero fazer junto com vocês. Então, a gente vai fazer o seguinte. Dá um pause, eu vou confiar em vocês. Vocês vão dar um pause no seu vídeo. Vocês vão fazer a 225 rapidinho e a gente vai corrigir. Vamos lá? Então, ó, tô confiando que você deu o pause e você fez, ok? Vamos lá? Josiane está montando uma horta para cultivo de verduras. Então, ela tem aí. Na A, ela está fazendo uma coisa, B, outra coisa e na C, outra coisa. Vamos lá. Quais são as técnicas que ela usou? Essas técnicas que a gente tinha acabado de falar, né? Então, letra A, aração. B, adubação. C, irrigação. Quem acertou, dá o certinho, tá bom? Quem errou, risca ou apaga e escreve a lápis, tá bom? Vamos lá. Ligue a técnica de cultivo à sua importância para o desenvolvimento adequado das plantas desta horta. Então, esse primeiro, tá? Que ele tá tipo com um garfinho. Não é uma enxada, porque a enxada puxa direto até. Tá com esse daqui, que eu não me lembro o nome agora. É para facilitar a entrada de água e gás oxigênio no solo. Então, ele está arando a terra, tá bom? Aqui, ó. Aqui ele está jogando uma terra mais preta, né? É adubo. Então, está adicionando nutriente ao solo. E o último, ele está colocando água ao solo, ok? Corrigiu, vamos para 226. Na 226, nós temos a degradação do solo. Degradar é destruir, tá? Degradação é destruição do solo, tá bom? Vamos lá, a gente tem a erosão. Vamos marcar? Erosão é um processo que ocorre naturalmente, mas pode ser intensificado se o solo for utilizado de modo inadequado, ou seja, de forma errada. Marcou aí? Então, continua. Nesse processo, as partículas do solo são carregadas de um local para outro, principalmente pela água da chuva e pelo vento. Observe a fotografia abaixo, tá? Tá vendo que o solo está todo remexido, né? Provavelmente a água passou aí, quando choveu forte, e levou parte da terra com ela, tá? Esse solo provavelmente foi mexido pelo homem, tá? E também ele sofreu essa erosão, esse desgaste por conta do tempo. Nem sempre é só a ação do homem, pode ser do tempo, tá? Do tempo de período, meses, né? Com o tempo de anos, como pode ser também pelo tempo relacionado ao clima, chuva, vento, tá? O solo que aparece na fotografia acima apresenta rachaduras e buracos. Essas são características comuns de solos que sofreram erosão, principalmente por ação da água das chuvas. Em alguns casos, ocorre uma formação de grandes buracos conhecidos como vossoroca. Não precisa sublinhar esse parágrafo, tá? Ele está só explicando o que aconteceu aí, tá bom? Você acha que a cobertura vegetal, ou seja, a grama, o mato, né, pode proteger o solo contra a erosão? Caso afirmativo, explique sua resposta. Então, vamos lá. Você acha que sim ou que não? Tá. Então, a planta, a vegetação vai proteger o solo. Por quê?
Quando a gente tem vegetação em cima do solo, a raiz, ela penetra no solo e vai formando como se fosse uma teiazinha, uma redezinha no solo. Isso faz com que o solo não deslize facilmente. Se eu tenho ali uma barreira com várias raízes, ele não vai deslizar tão facilmente, tá? Quando a gente vê deslizamentos, quando tem épocas de chuva, né? Aquele deslizamento do morro, né? Geralmente deslizamento de favelas. O que acontece? Aquele solo, aquela terra, né? Aquele local, ele não tinha aquelas casas. Ele tinha uma vegetação. Tinha árvores, tinham plantas, tinha grama. Enquanto tinha árvore, grama, planta, as raízes prendiam bem o solo. Aí o homem vai lá, tira, né, desmata, tira a terra, tira a grama, as árvores. O que vai acontecer? Aquele solo não tem proteção. Tia Cris, mas aí ele construiu uma casa. Mas a casa, ela vai ter a viga, né? Que quando fura assim, né? A fundação. Mas não tem raiz no resto, né? Se é feita de forma inadequada. Que a maioria, às vezes, é feita da forma inadequada. O que vai acontecer? Quando chove muito, com o tempo, pode ocorrer deslizamento. Por isso que é tão perigoso a construção de casas em morros, né? Em encostas, porque faz com que deslize, tá bom? Vamos lá, 227. O esquema abaixo pode ajudar você a responder a questão da página anterior. Ao se fixar no solo, ó, eu acabei de explicar e agora a gente vai verificar no livro. Ao se fixar no solo, as raízes da planta ajudam a manter as partículas do solo unidas, dificultando o carregamento delas pela água ou pelo vento. A cobertura vegetal evita o impacto direto das gotas da água, da chuva e da ação do vento sobre o solo, reduzindo a erosão, diminuindo a erosão, tá? Assim, a cobertura vegetal ajuda a proteger o solo contra a erosão. Além disso, a presença da vegetação mantém o solo adequado ao cultivo das plantas. Isso porque, na erosão, junto com as partículas do solo, os nutrientes também são carregados, tornando o solo pouco fértil e inadequado para o cultivo de plantas. Então vamos ver aí algumas coisas que podem prejudicar o solo e causar erosão, tá bom? Para praticar a agricultura e a pecuária, muitas vezes o ser humano retira a vegetação de uma determinada área, e isso pode ser feito, por exemplo, por meio de queimadas e desmatamento, como a gente tem aí na imagem ao solo, tá? E isso vai prejudicar o solo. Primeiro que o fogo, ele vai destruir e tirar todos aqueles nutrientes que a terra tem, tá? E vai causar erosão. Continuando, 228. As queimadas não removem apenas as plantas presentes no solo. Animais e nutrientes também são eliminados, tornando o solo inadequado para o cultivo de planta. Além disso, essa atividade destrói o habitat de muitos seres vivos. O que é habitat? O ambiente onde eles moram, a casinha dos seres vivos, tá bom? Além disso, essa atividade destrói o habitat de muitos seres vivos e provoca poluição do ar, tá? Porque aquela fumaça, ela destrói o ar. Você lembra daqueles incêndios que estavam tendo, acho que, não me engano, na Austrália? Vocês lembram que aparecia um monte de imagem de animaizinhos, né? Que ficavam sem suas casas e que você olhava para o céu e ficava tudo escuro, né? Era uma névoa. Aquilo dali é poluição, né? Devido às queimadas. Pois libera gases poluentes na atmosfera terrestre, tá? Contaminação do solo. Não são apenas as atividades realizadas diretamente no solo que podem degradá-lo. Veja a seguir, tá? Os resíduos sólidos são depositados inadequadamente sobre o solo, como nos lixões, e podem contaminar esse componente no ambiente, tá? Então, ó, eu vou falar de forma... eu vou olhar e já vou explicar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Lixões. Quando o lixo é colocado em lugar inadequado, aquela aguinha que sai do lixo que está na nossa casa, ela vai para o fundo da terra. E no fundo da terra, conforme tem na imagem aí, a gente tem lençóis de água, tá? Lembra? Eu já cheguei a comentar isso.
Esse lençol de água, quando, por exemplo, quem mora ou já foi para algum lugar da região dos lagos, que tem aquela bomba que puxa água, sabe? Que é a água do poço, são esses desses lençóis de água. Quando tem lixão, essa aguinha do lixo que a gente vê quando a nossa mãe tira o lixo da cozinha ou tira o lixo do saco, não fica aquela água, aquela aguinha que o lixo produz se chama churume, tá? Essa água, quando você está num terreno, essa água ela desce e pode poluir esses lençóis de água. Então, isso já é uma forma de estar poluindo o solo, tá? Destruindo, contaminando o solo. As indústrias, muitas delas, né? Não é a maioria, algumas delas, elas poluem também o solo, porque elas jogam o resto das coisas que elas fabricam no solo. Então, elas podem prejudicar o solo também, tá? Falta de saneamento básico. Quem já passou de repente ali na linha vermelha, na linha amarela e vê aquelas casas, né, que eles constroem, e aí das casas vocês veem às vezes uns canos que jogam a água do esgoto da casa direto no rio, né? Então essa falta de estrutura, de saneamento básico, né? Esse esgoto que cai no rio polui também o rio, que também vai poluir o solo, tá? Então tudo isso pode contaminar o nosso solo e a nossa água também, tá? Você acha que a contaminação do solo pode prejudicar a saúde dos seres humanos? Sim, né? Porque pode trazer o quê? Doenças, tá bom? Doenças, contaminação, pode dar algum tipo de alergia, pode dar problemas se a gente beber uma água que não tá limpa, vai fazer mal pra gente, né? Uma coisa vai puxando a outra e então é por isso que é tão importante a gente cuidar do nosso solo, tá? Os agrotóxicos pode marcar. São produtos utilizados em plantações para eliminar insetos e outros seres vivos que causam prejuízo às plantas. No entanto, a utilização incorreta e excessiva de agrotóxicos pode causar prejuízo aos seres vivos e contaminar o solo, a água e o ar. Tá? Então, vamos lá. Vamos supor que a gente tem uma plantinha que está com bicho. A mãe vai lá, compra um produto e joga na plantinha, né? E aí aquele bichinho morre. A mesma coisa acontece em grandes plantações de frutas, de verduras, de legumes. Tem uma quantidade específica para você colocar ali. Só que às vezes demora mais tempo. Infelizmente, as pessoas querendo que aquilo acabe logo para poder vender, colocam uma quantidade maior de agrotóxico. A plantinha vai ficar bonita, porém, livre dos bichinhos, porém ela fica contaminada e isso não é bom, tá? Então, o agrotóxico, ele pode ser usado, tia Cris? Pode ser usado numa quantidade que a pessoa, o agrônomo, né, passa, é uma pessoa que estudou para poder saber a quantidade certa, passa para aquela pessoa colocar. Se colocar mais, vai ter problemas, tá? Então, ele é prejudicial para o solo também, tanto para o solo como para a planta, porque a planta vai absorver aquilo do solo, tá bom? Os agrotóxicos lá embaixo, tá? Os agrotóxicos podem se acumular no solo e causar morte de seres vivos que nele vivem. Além disso, essas substâncias são prejudiciais à saúde do ser humano. E ainda tem a questão das embalagens, que o agrotóxico é como se fosse um veneno. Se a gente não jogar essa embalagem da forma correta fora, essa embalagem ainda tem produto, ainda vai contaminar ainda mais o solo, tá bom? Página 231. Vamos lá. Leia a manchete abaixo. Vamos lá, dá um pause, tenta fazer, e aí agora eu vou corrigir, ok? Confiando em vocês, tá bom? Se tinha uma ação, tá assim, ó, leia a manchete abaixo. Estudo revela que 30% dos solos do mundo estão degradados. O que é isso? Degradado? Destruído, né? Então vamos lá. Cite uma ação humana que provoca a degradação do solo. Então a gente falou algumas, né? Colocar lixo em lugar inadequado, jogar produtos químicos no solo, no caso a indústria, contaminar o solo
com agrotóxicos, nós acabamos de ver, tá bom? Como a informação apresentada na manchete pode interferir na produção mundial de alimentos. Ou seja, se esse agrotóxico, tudo isso aí que está acontecendo, né? Se o solo está ruim, né? Isso acaba prejudicando no nosso dia a dia. Ou seja, o homem, ele precisa cuidar do solo, porque a gente precisa do solo, tá? Vamos lá, porque o solo, ele produz alimentos. Então, assim, é importante cuidar do solo, pois o homem retira os alimentos dele para sobreviver. Então, vai interferir na vida do homem? Sim, tá bom? Sim, porque o homem retira do solo alimentos para sobreviver. Bom, a mineração é uma atividade que extrai minérios do solo. Observe a fotografia abaixo. Como você acha que está o solo dessa área? Provavelmente esse local não era assim. Ele foi degradado, devastado e houve também o que? Erosão. O homem mexeu no solo para que pudesse tirar proveito, né? Tirou minérios, ele usa as pedras, ele usa a terra que está naquele local para vender, tá? Então, como você acha que está o solo dessa área? Está degradado, tá? O homem está mexendo nele, causando erosão também, tá bom? O que poderia ser feito nessa área para recuperar o solo? Muitas coisas no sentido assim, vai ter que colocar mais terra em cima dele, vai ter que cuidar dele, botar a vegetação que havia ali antes, ou seja, plantar depois que ele tiver cuidado, arado, adubado, para ele começar a voltar a ter vida novamente. Tá bom? Tia Cris, tem vida? O solo tem vida? Sim, o solo tem vida. Ele tem animais que vivem dentro dele, ele tem os vegetais que dependem dele para crescer, ele vai ter os animais que vão viver sobre ele, tá? Então, quando a gente fala de vida, é relacionado a isso, tá bom? Nós temos a página 231. O que eu vou pedir para você? A mesma coisa que eu pedi em Geografia ou História. A gente vai copiar esses itenzinhos. Vocês podem fazer até do jeitinho que tá aí, tá bom? No seu caderno, tá? A rocha, ela é composta por minerais, ela pode sofrer desgastes ao longo de milhões de anos, tá? O solo é composto de fragmentos de rochas, ar, água. Vocês podem copiar desse jeitinho no caderno. Tia Cris, eu acho que vai ficar confuso. Pode colocar uma setinha rocha, aí você põe a setinha do que está escrito. Solo, põe uma setinha, embaixo vai escrevendo tudo direitinho, pode colocar no seu caderno como revisão, tá bom? Na 232 a gente tem algumas sugestões de livros, tá?